Meu nome é Luana. Tenho 30 anos e há 6 meses, minha vida se transformou completamente quando aceitei trabalhar como babá para a família Tavares, uma das mais abastadas de São Paulo. Não foi apenas um emprego, foi uma porta que se abriu para um mundo de luxo, confiança e, como descobri naquela noite de setembro, para segredos que jamais deveria ter conhecido. A história que vou contar não é fácil. Ainda acordo algumas noites com o coração acelerado, lembrando dos detalhes daquele corredor gelado, da expressão vazia nos olhos do Dr. Augusto Mendes, e do choro dilacerante de Mariana Tavares quando ele pronunciou aquelas palavras terríveis. Infelizmente, o coraçãozinho dele não resistiu. Perdemos o pequeno Miguel. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar ao começo, alguns meses antes, quando tudo parecia normal e eu era apenas uma babá dedicada, apaixonada pelo meu trabalho. Miguel nasceu prematuro, com apenas 32 semanas de gestação. Eu o conheci quando ele tinha 2 meses de vida, um bebê miúdo, com bochechas rosadas e olhos escuros que pareciam entender muito mais do que deveria. Mariana, sua mãe, era uma empresária bem-sucedida do ramo de tecnologia. Rafael, o pai, trabalhava com investimentos. Eram pessoas ocupadas, mas profundamente dedicadas ao filho. Eles me contrataram porque precisavam de alguém de confiança, alguém que pudesse cuidar de Miguel como se fosse seu próprio filho. E foi exatamente isso que fiz. Miguel era uma criança especial. Apesar do nascimento prematuro, ele se desenvolveu rapidamente. Aos 4 meses, já sorria para mim toda manhã quando eu entrava no quarto dele. Seu quartinho era um sonho. Paredes azul claro com nuvens pintadas à mão, um berço importado com mobile musical, e uma poltrona confortável onde eu passava horas embalando e cantando cantigas de ninar. Mariana era daquelas mães modernas que pesquisavam tudo. Ela tinha aplicativos para acompanhar cada mamada, cada troca de fralda, cada hora de sono. Quando Miguel nasceu prematuro, ela ficou obcecada por monitorá-lo constantemente. Foi assim que ela descobriu a Meia Inteligente, um dispositivo médico importado dos Estados Unidos que monitorava os sinais vitais do bebê em tempo real. A meia parecia simples, um tecido macio em tom bege com um pequeno sensor embutido na parte superior. Mas aquele pedacinho de tecnologia era capaz de medir a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio no sangue e até a temperatura corporal de Miguel. Todos os dados eram enviados para um aplicativo no celular de Mariana, e no meu também, já que ela me adicionou como usuária secundária. Luana, eu sei que pode parecer exagero, ela me disse quando mostrou o dispositivo pela primeira vez, com aquele sorriso cansado de mãe de primeira viagem. Mas depois de tudo que passamos na UTI neonatal, eu preciso dessa tranquilidade. Você entende, não é? Eu entendia perfeitamente. E, para ser honesta, aquela meia me deu uma camada extra de segurança também. Toda vez que Miguel dormia, eu podia dar uma olhada rápida no aplicativo e ver seus sinais vitais piscando na tela. Coraçãozinho batendo forte, oxigênio perfeito, temperatura normal. Durante 4 meses, nossa rotina foi tranquila. Miguel crescia, engordava, se tornava cada dia mais esperto e risonho. Então, numa tarde de sexta-feira, ele começou com febre. Não era nada alarmante no início, 37,8 graus Celsius. Mariana ligou para o pediatra, Dr. Henrique, que pediu para observarmos. Mas na manhã de sábado, a febre tinha subido para 38,5 graus Celsius. Miguel estava irritado, chorando mais que o normal. Mariana entrou em pânico. Vamos levá-la ao Hospital Santa Cruz, ela decidiu, já pegando a bolsa de maternidade que mantinha sempre pronta. É o melhor de São Paulo. O Dr. Augusto Mendes é o diretor clínico de lá. Meu pai conhece ele pessoalmente. Miguel vai ter o melhor atendimento. Rafael concordou imediatamente. Meia hora depois, estávamos no carro, atravessando a cidade em direção ao bairro dos Jardins, onde ficava o Hospital Santa Cruz, um prédio imponente de vidro espelhado que mais parecia um hotel 5 estrelas do que uma instituição médica. A recepção do Santa Cruz era intimidadora. Mármore italiano no chão, lustres de cristal, recepcionistas impecavelmente vestidas. Tudo cheirava a dinheiro e eficiência. Fomos levados diretamente para uma suíte no 4º andar. Sim, uma suíte, com sala de estar, quarto separado para os pais, e um berço hospitalar de última geração para Miguel. Dr. Augusto Mendes apareceu em menos de 20 minutos.
Ele tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação italiana e um jaleco branco impecável. Seu aperto de mão era firme, sua voz era suave, e ele tinha aquele tipo de presença que imediatamente transmitia autoridade e confiança. Mariana, Rafael, que bom ver vocês. Embora eu desejasse que fossem circunstâncias melhores, ele disse com um sorriso controlado. Vamos cuidar muito bem do pequeno Miguel. Infecções em prematuros precisam de atenção especial, mas estamos preparados para qualquer eventualidade. Ele examinou Miguel com cuidado, pediu uma bateria de exames e receitou antibióticos. É uma infecção bacteriana leve, nada grave. Mas como ele foi prematuro, vamos mantê-lo internado por precaução. 2, 3 dias no máximo. Mariana suspirou aliviada. Rafael agradeceu efusivamente. Eu, no canto da sala, segurava Miguel no colo e observava Dr. Augusto. Havia algo nele que me incomodava, mas eu não conseguia identificar o que. Talvez fosse a forma como seus olhos não combinavam com seu sorriso. Talvez fosse a pressa com que ele saiu depois do exame, como se tivesse compromissos mais importantes. Ou talvez fosse apenas meu instinto de babá superprotetora. Os 2 primeiros dias foram tranquilos. Os antibióticos fizeram efeito rapidamente. A febre de Miguel baixou, ele voltou a sorrir e brincar. As enfermeiras eram atenciosas, os exames mostravam melhora constante. Mariana e Rafael se revezavam entre o hospital e o trabalho. Eu ficava com Miguel o tempo todo, dormindo numa poltrona ao lado do berço dele. Na noite do 3º dia, uma terça-feira, tudo mudou. Era por volta das 11 da noite. Mariana e Rafael tinham ido para casa tomar banho e pegar algumas coisas. Eu estava sozinha com Miguel no quarto. Ele tinha mamado bem, estava tranquilo, prestes a dormir. Eu cantarolava baixinho uma canção de ninar que minha avó costumava cantar para mim quando eu era criança. Dorme, dorme, meu anjinho, que a noite já chegou. As estrelas no caminho. O sono te chamou. Foi quando a porta se abriu. Dr. Augusto entrou, acompanhado de 2 enfermeiras que eu não conhecia. Elas não eram da equipe regular do 4º andar. Uma era alta e loira, com uma expressão dura. A outra era baixinha, morena, e evitava fazer contato visual. Boa noite, Luana, Dr. Augusto disse, sua voz mantendo aquele tom profissional e distante. Vou fazer uma avaliação de rotina no Miguel. Preciso que você aguarde na sala de estar. Questão de protocolo. Temos que minimizar o número de pessoas no quarto durante procedimentos médicos, por conta do risco de infecção. Eu hesitei. Mas eu sempre fico quando fazem os exames. Esta é uma avaliação mais detalhada, ele interrompeu, educado mas firme. Não vai demorar. 15 minutos, no máximo. Algo dentro de mim gritou para não sair daquele quarto. Mas Dr. Augusto era o diretor clínico. Ele era amigo da família. E eu era apenas a babá. Quem era eu para questionar um médico renomado? Então saí. Sentei na sala de estar da suíte, com a porta do quarto fechada às minhas costas. Peguei meu celular para passar o tempo, mas minha mão tremia. Abri o aplicativo da meia inteligente por hábito. Miguel estava calmo, 105 bpm, 98% de saturação de oxigênio, temperatura 36,8 graus Celsius. Tudo normal. 10 minutos se passaram. 15 minutos. 20 minutos. Comecei a ouvir movimentação dentro do quarto. Passos apressados. Um som metálico, como de equipamentos sendo movidos. Mas nenhum choro de bebê. Miguel costumava chorar quando era examinado por muito tempo. Aos 25 minutos, a porta se abriu. As 2 enfermeiras saíram primeiro, com as cabeças baixas, sem olhar para mim. Depois veio o Dr. Augusto. E foi naquele momento que eu soube que algo estava terrivelmente errado. Seu rosto estava composto numa expressão que eu só posso descrever como tristeza ensaiada. Era uma máscara perfeita de pesar profissional, mas seus olhos estavam vazios, frios, quase impacientes. Luana, ele disse, colocando uma mão no meu ombro num gesto que deveria ser reconfortante, mas que me fez sentir náusea. Eu preciso que você seja muito forte agora. Houve uma complicação. Meu coração despencou.
O quê? Miguel está bem? Deixa eu ver ele. Luana, sinto muitíssimo. Sua voz era mecânica, como se estivesse recitando um script. O coração do Miguel não resistiu. Ele teve uma parada cardíaca súbita. Fizemos tudo o que podíamos, mas perdemos ele. O mundo parou. Perdi a capacidade de respirar, de pensar, de entender o que estava ouvindo. Miguel estava morto? O bebê que eu tinha acabado de embalar meia hora atrás? O bebê que sorria para mim toda manhã? Não, eu sussurrei. Não, isso não é possível. Ele estava bem. Ele estava. Essas coisas acontecem com prematuros, Dr. Augusto continuou, sua mão ainda no meu ombro. O coração dele tinha fragilidades que não detectamos. Foi muito rápido. Ele não sofreu. Eu queria gritar, queria correr para dentro do quarto, mas minhas pernas não me obedeciam. Meus olhos encheram de lágrimas. E então me lembrei. Mariana. Rafael. Como íamos contar para eles? Eu preciso ligar para os pais, eu consegui dizer. Já liguei para eles, Dr. Augusto respondeu. Eles estão a caminho. Por favor, tente se acalmar. Você precisa ser forte para ajudar a família neste momento. Ele saiu, deixando-me sozinha na sala de estar. Eu desabei na poltrona, soluçando. Miguel tinha se tornado parte da minha vida, do meu coração. Como era possível que ele tivesse partido assim, tão de repente? Foi quando meu celular vibrou no bolso. No desespero, eu quase ignorei. Mas a vibração continuou, insistente. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Era uma notificação do aplicativo da Meia Inteligente. Movimento detectado. Miguel está acordado. Fiquei olhando para a tela, confusa. Devia ser um erro do aplicativo. Um glitch. Miguel estava morto. Dr. Augusto tinha acabado de me dizer isso. Mas então percebi que não era apenas uma notificação. O aplicativo estava funcionando normalmente. A tela mostrava os sinais vitais de Miguel em tempo real. Frequência cardíaca, 108 bpm. Saturação de oxigênio, 97%. Temperatura, 36,9 graus Celsius. Status, ativo. Meu sangue congelou. Um bebê morto não tem batimento cardíaco. Um bebê morto não tem saturação de oxigênio. Um bebê morto não está ativo. Com as mãos tremendo violentamente, abri a função de localização do aplicativo, um recurso que Mariana tinha ativado para saber onde Miguel estava na casa, caso uma babá substituta o levasse para algum cômodo diferente. O ponto azul na tela mostrava a localização em tempo real. Miguel não estava mais no quarto da suíte. O sinal vinha do térreo do hospital. E estava se movendo em direção ao estacionamento. Por um momento, fiquei completamente paralisada, olhando para aquele ponto azul se movendo na tela do meu celular. Meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Era impossível. Dr. Augusto tinha acabado de me dizer que Miguel estava morto. Eu tinha visto a tristeza no rosto dele, tinha ouvido as palavras saindo da sua boca. Mas a tecnologia não mentia. O coração de Miguel batia. Seus pulmões respiravam. E alguém estava levando ele para longe dali. A adrenalina explodiu no meu corpo como um raio. Saltei da poltrona, quase derrubando o telefone. Minha mente entrou em modo de sobrevivência, cada pensamento se cristalizando com clareza absoluta. Miguel estava vivo. Alguém tinha mentido. E eu tinha 15, talvez 20 minutos antes que Mariana e Rafael chegassem ao hospital e recebessem a notícia devastadora de que o filho estava morto. Corri até a porta da suíte, abri com força e saí para o corredor. O quarto andar estava silencioso naquele horário, com luzes baixas e apenas uma enfermeira na estação de enfermagem, concentrada em papelada. Ela nem levantou os olhos quando passei correndo. Enquanto esperava o elevador, apertei o aplicativo novamente. O ponto azul tinha saído do prédio principal e estava agora definitivamente no estacionamento, próximo à saída dos fundos. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. O elevador demorou uma eternidade para chegar. Quando as portas finalmente se abriram, entrei e apertei o botão do térreo repetidas vezes, como se isso fosse fazer a cabine descer mais rápido.
Aproveitei aqueles segundos intermináveis para tentar pensar com clareza. Se Miguel estava vivo e sendo levado embora, isso significava que Dr. Augusto tinha mentido. Mas por quê? O que um diretor clínico renomado teria a ganhar fingindo a morte de um bebê? Resgate? Não fazia sentido. A família Tavares certamente pagaria qualquer quantia para ter Miguel de volta, mas isso seria um crime óbvio demais. As portas do elevador se abriram no térreo. Corri pela recepção, passando por seguranças sonolentos e recepcionistas que mal notaram minha presença. Atravessei o saguão principal em direção aos corredores que levavam aos estacionamentos. Havia 3 áreas de estacionamento: frontal, lateral e traseira. O aplicativo mostrava que Miguel estava na traseira, a área VIP reservada para médicos e pacientes em ambulâncias particulares. Segui as placas indicativas, meu tênis fazendo barulho no piso de mármore. Passei por mais um corredor, depois outro, até chegar a uma porta de vidro com o aviso acesso restrito, apenas pessoal autorizado. Não havia ninguém vigiando. Empurrei a porta e saí para a noite abafada de São Paulo. O estacionamento traseiro era mal iluminado, com apenas alguns postes de luz amarelada criando círculos de claridade entre sombras profundas. Havia cerca de 20 vagas, a maioria ocupada por carros importados, Mercedes, BMW, Audi. No canto mais afastado, próximo a uma saída secundária que dava para uma rua lateral, vi uma van preta com vidros totalmente escurecidos. O motor estava ligado. E o ponto azul no meu celular estava exatamente ali. Escondi-me atrás de um pilar de concreto, o coração disparado. A porta lateral da van estava aberta. Consegui ver o interior iluminado por uma luz fraca. Havia uma mulher lá dentro, a enfermeira baixinha e morena que tinha entrado no quarto com o Dr. Augusto. Ela estava inclinada sobre algo, ajeitando alguma coisa. Precisava ver melhor. Avancei silenciosamente, me movendo de carro em carro, usando as sombras como cobertura. Quanto mais perto chegava, mais detalhes conseguia distinguir. Dentro da van havia um carrinho de bebê, não um carrinho hospitalar, mas um daqueles carrinhos de passeio caros que os pais usam em shopping. A enfermeira estava colocando uma manta sobre algo dentro do carrinho. Ouvi um som baixinho. Um arrulho de bebê. Miguel. Meu corpo inteiro tremeu com uma mistura de raiva e alívio. Ele estava ali, vivo, e prestes a ser levado para algum lugar. Peguei meu celular, pronta para ligar para a polícia, quando ouvi passos atrás de mim. Me virei bruscamente e quase gritei. Era Dr. Augusto. Ele estava a apenas 3 metros de mim, tendo surgido de outra entrada do estacionamento. Carregava uma pasta de couro marrom e tinha uma expressão completamente diferente daquela que mostrava no hospital. A máscara de médico compassivo tinha caído. Seus olhos estavam frios, calculistas. Luana, ele disse, sua voz baixa mas carregada de ameaça. Você não deveria estar aqui. Meu instinto foi correr, mas meus pés pareciam grudados no chão. Miguel está vivo, consegui dizer, minha voz saindo trêmula. Você mentiu. Você disse que ele morreu, mas ele está ali naquela van. Dr. Augusto suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia as regras de um jogo de adultos. Você é esperta, vou te dar isso. A maioria das babás nem questionaria um médico. Mas você teve que ser diferente. Ele deu um passo em minha direção. Recuei imediatamente. Não chegue perto, avisei, levantando meu celular. Eu vou ligar para a polícia agora mesmo. Ah, Luana, Luana. Ele balançou a cabeça, quase condescendente. Você não vai fazer isso. Porque se fizer, vai arruinar a vida de muitas pessoas, incluindo a sua. Do que você está falando? Você acha que isso é sobre um bebê? Isso é sobre dar esperança para famílias que não podem ter filhos. Miguel vai para uma família amorosa na Europa. Pais que vão cuidar dele melhor do que os Tavares jamais poderiam. Pais que vão dedicar cada segundo a ele, não apenas terceirizar o cuidado para uma babá. Senti náusea subindo pela minha garganta. Você está vendendo bebês. Eu estou facilitando adoções, ele corrigiu, sua voz irritantemente calma. Adoções privadas, internacionais. Há uma fila de espera enorme de casais desesperados que pagariam qualquer coisa por uma criança saudável.
E há hospitais cheios de bebês cujos pais são jovens demais, pobres demais, incapazes demais de criá-los adequadamente. Miguel não é um bebê abandonado. Ele tem uma família que o ama. Uma família que o deixou aos cuidados de estranhos, Dr. Augusto retrucou. Uma família mais preocupada com reuniões de negócios do que com o próprio filho. Eu estou fazendo um favor ao mundo, Luana. Realocando recursos. Ele falava como se estivesse discutindo logística empresarial, não tráfico humano. Era de um nível de sociopatia que me deixava sem ar. Você é um monstro, sussurrei. Eu sou um pragmático, ele respondeu. E você tem uma escolha agora. Pode dar meia volta, voltar para aquela suíte e confortar os pais quando eles chegarem. Vai ser difícil, mas com o tempo eles vão superar. Talvez tenham outro filho. A vida continua. E você? Ele abriu a pasta e tirou um envelope grosso. Você recebe 50 mil reais em dinheiro. Para o seu silêncio. Para começar uma nova vida. Viajar. Estudar. Seja lá o que babás sonham fazer. Olhei para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Ou, Dr. Augusto continuou, guardando o envelope de volta, você pode tentar ser uma heroína. Ligar para a polícia. Causar um escândalo. E descobrir que eu tenho amigos muito poderosos nesta cidade. Juízes. Promotores. Políticos. Pessoas que vão garantir que qualquer acusação contra mim desapareça, enquanto você se torna a principal suspeita. Afinal, você era babá responsável. Você tinha acesso total ao bebê. Não seria difícil plantar evidências que sugerem que você estava envolvida. Meu sangue congelou. Ele estava certo. Um médico renomado contra uma babá de 30 anos sem nenhuma influência? Eu não teria chance. Mas então pensei em Mariana. Na forma como ela olhava para Miguel toda manhã, como se ele fosse o maior milagre do mundo. Pensei em Rafael, em como ele cantava músicas bobas para fazer o filho rir. Pensei em Miguel, com seus olhos escuros e seu sorriso banguela. E tomei minha decisão. Não, eu disse, firmando minha voz. Eu não vou deixar você fazer isso. Dr. Augusto suspirou novamente, como se estivesse genuinamente decepcionado. Que pena. Você parecia inteligente. Ele fez um gesto com a cabeça. Foi quando percebi que a enfermeira tinha descido da van e estava vindo em minha direção, acompanhada de um homem grande e careca que devia ser o motorista. Eles se moviam devagar, bloqueando qualquer rota de fuga. Meu dedo voou para a tela do celular. Consegui discar 190, o número da polícia militar, antes que o motorista arrancasse o telefone da minha mão com tanta força que quase quebrou meus dedos. Ligação não completada, a voz mecânica do celular anunciou antes dele desligar. Dr. Augusto pegou meu telefone das mãos do capanga. Você perdeu sua chance, Luana. Agora isso vai ficar muito mais complicado. Foi quando ouvimos o barulho. O rugido de um motor potente seguido pelo guincho de pneus. Um carro preto, um BMW enorme, entrou no estacionamento em alta velocidade, derrapando até parar apenas alguns metros de nós. As portas se abriram antes mesmo do carro parar completamente. Rafael Tavares saiu do lado do motorista como um furacão. Ele devia ter 1,85 metros de altura, era musculoso da academia, e naquele momento parecia um gladiador romano pronto para matar. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto contorcido em fúria absoluta. Mariana saiu do outro lado, menos imponente fisicamente, mas igualmente aterrorizante. Ela segurava o próprio celular, a tela iluminada mostrando o mesmo aplicativo da meia inteligente que eu tinha. Onde está meu filho? Rafael rugiu, avançando diretamente para Dr. Augusto. O médico deu um passo para trás, pela primeira vez mostrando algo parecido com medo. Rafael, Mariana, deixem-me explicar. Onde está meu filho? Rafael repetiu, agora mais alto, sua voz ecoando pelo estacionamento. Mariana me viu. Seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, vi confusão, medo e esperança misturados em sua expressão. Luana? O aplicativo diz que Miguel está aqui. Está vivo. Como? Na van, eu gritei, apontando. Ele está na van preta. Tudo aconteceu muito rápido depois disso.
Rafael empurrou o motorista careca com tanta força que o homem caiu de costas no chão. Correu até a van enquanto Mariana vinha em minha direção. Dr. Augusto tentou entrar no carro dele, mas eu estava mais perto. Sem pensar, pulei na frente dele, bloqueando o caminho. Saia da frente, ele sibilou. Não. Ele levantou a mão, pronto para me empurrar, quando uma voz firme cortou o ar. Polícia Militar. Ninguém se mexe. 3 policiais militares entraram no estacionamento, armas em punho. Um quarto PM segurava um rádio, coordenando. Aparentemente, quando eu tinha discado 190, mesmo sem completar a ligação, o sistema tinha registrado uma chamada de emergência e rastreado minha localização via GPS. Dr. Augusto congelou. Do outro lado, ouvi Mariana soluçar. Olhei e vi Rafael saindo da van, segurando Miguel no colo. O bebê estava acordado, calmo, usando uma roupinha azul clara que não era do hospital. Ele estava bem. Completamente bem. Meu bebê, Mariana chorou, correndo para eles. Meu bebê, meu bebê. Rafael entregou Miguel para ela e, no segundo em que Mariana segurou o filho nos braços, ela desabou no chão, abraçada ao bebê, chorando de um jeito que partia e curava o coração ao mesmo tempo. Um dos PMs se aproximou de Dr. Augusto. O senhor é o responsável por este hospital? Dr. Augusto tentou recompor sua postura profissional. Sou sim. Sou Dr. Augusto Mendes, diretor clínico. Acho que houve um mal-entendido terrível. O mal-entendido é o senhor achar que ia sair daqui, o PM interrompeu secamente. Tráfico de crianças é crime federal. O senhor está preso. Isso é ridículo. Eu sou um médico respeitado. Conheço o secretário de saúde pessoalmente. Então ele pode visitá-lo na cadeia, o policial retrucou, fazendo sinal para que outro PM algemasse o médico. A enfermeira tentou correr, mas foi interceptada antes de dar 3 passos. O motorista, ainda no chão, nem tentou fugir. Enquanto a polícia lidava com as prisões, corri até Mariana. Ela estava sentada no chão do estacionamento, embalando Miguel e repetindo seu nome como um mantra. Rafael estava ajoelhado ao lado dela, uma mão no ombro da esposa, a outra acariciando a cabecinha do filho. Luana, Mariana olhou para mim com olhos transbordando lágrimas. Você salvou ele. Você salvou nosso filho. Meus joelhos cederam e desabei ao lado deles. Eu não sabia o que fazer, confessei, minha própria voz embargada. Quando ele disse que Miguel tinha morrido, eu acreditei. Mas aí o aplicativo, a meia. A meia, Mariana repetiu, olhando para os pezinhos de Miguel onde a meia inteligente ainda estava, iluminada com uma luz verde suave indicando sinais vitais normais. Ela riu, um riso entrecortado, quase histérico. Eu achava que estava sendo paranoica quando comprei isso. Todas as minhas amigas diziam que era exagero. Foi o exagero que salvou nosso filho, Rafael disse, sua voz rouca. Ficamos ali, os 4 abraçados no chão frio do estacionamento, enquanto ao nosso redor a polícia revistava a van e descobria documentos falsos, passaportes em branco e o que parecia ser uma pasta cheia de contratos de adoção com valores que variavam de 200 a 500 mil dólares. Um investigador mais velho se aproximou de nós. Precisamos que vocês venham à delegacia prestar depoimento. Mas antes, vou chamar uma ambulância para examinar o bebê. Não, Mariana disse imediatamente, apertando Miguel contra o peito. Não vamos voltar para este hospital. Não vamos deixar ninguém daqui perto dele. Minha esposa está certa, Rafael acrescentou. Vamos direto ao Hospital Albert Einstein. Já estou ligando para nossa pediatra. O investigador assentiu, compreensivo. Sem problemas. Façam o exame médico primeiro, certifiquem-se de que ele está bem. Depois conversamos. 3 horas depois, estávamos em outra sala de hospital, desta vez no Einstein, onde doutora Helena, a pediatra de confiança da família, examinou Miguel dos pés à cabeça. Ela não encontrou nada de errado. Ele estava perfeito, saudável, feliz, inclusive, sorrindo e balbuciando como se não tivesse acabado de viver o pior pesadelo que uma criança poderia viver. Fisicamente, ele está ótimo, doutora Helena disse, tirando o estetoscópio. Mas vocês vão precisar de acompanhamento psicológico. Todos vocês. Um trauma desses não passa em branco.
Mariana apenas acenou, exausta demais para falar. Prestamos depoimento na delegacia ao amanhecer. Um promotor especial foi chamado. Descobrimos que Dr. Augusto Mendes estava sendo investigado há 6 meses por uma operação conjunta da Polícia Federal e da Interpol. Havia suspeitas de que ele comandava uma rede internacional de tráfico de bebês, mas faltavam provas concretas. Até aquela noite. Com nossa denúncia, a polícia conseguiu mandados de busca. Revistaram o escritório de Dr. Augusto no hospital e encontraram um cofre escondido atrás de um quadro. Dentro, registros de dezenas de bebês que morreram no Santa Cruz nos últimos 5 anos, contratos de venda, transferências bancárias para contas offshore e listas de compradores na Europa, Ásia e Oriente Médio. Cada bebê valia entre 200 e 500 mil dólares, dependendo da saúde, cor da pele e olhos. Miguel, sendo um bebê saudável de olhos escuros e pele clara, estava marcado para venda por 350 mil dólares para um casal italiano que não podia ter filhos. A operação tinha nome, Operação Cegonha Negra. E Dr. Augusto Mendes era apenas o nó central de uma rede que envolvia pelo menos 3 outros hospitais privados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nos dias seguintes, 17 pessoas foram presas. Entre elas, 5 médicos, 8 enfermeiras, 3 administradores hospitalares e um advogado especializado em adoções internacionais fraudulentas. A história estourou na mídia como uma bomba. Os primeiros dias depois daquela noite foram um borrão de entrevistas policiais, advogados, jornalistas acampados na porta da casa dos Tavares, e uma sensação constante de irrealidade. Eu acordava de madrugada com o coração disparado, revivendo o momento em que via aquele ponto azul se movendo na tela do celular. Às vezes, no meio do dia, minhas mãos começavam a tremer sem razão aparente. Trauma. A psicóloga que Mariana insistiu que eu consultasse me explicou. Resposta normal a uma situação extraordinariamente anormal. Mas se eu estava traumatizada, imaginava como estavam Mariana e Rafael. Durante a primeira semana, Mariana não conseguia deixar Miguel sozinho por um segundo. Ela o carregava para todo lado, até para o banheiro. Dormia com ele no peito, acordando a cada hora para verificar se ele ainda estava respirando. Rafael instalou 6 câmeras de segurança no quarto do bebê, contratou seguranças armados para casa e passou a trabalhar de home office. Quanto a mim, oficialmente eu ainda era babá deles. Mas na prática, naqueles primeiros dias, não havia muito o que fazer. Mariana não deixava ninguém cuidar de Miguel. Nem eu, nem as avós, nem ninguém. Eu entendia. Como ela poderia confiar em alguém depois do que aconteceu? Foi no 10º dia que as coisas começaram a mudar. Era uma quinta-feira de manhã. Cheguei à casa dos Tavares às 8, como sempre. A empregada, Dona Célia, me recebeu na porta com uma expressão preocupada. A patroa não dormiu nada de novo, ela sussurrou. Ouvi ela chorando no quarto às 3 da manhã. Está se destruindo, coitada. Subi até o quarto do casal. A porta estava entreaberta. Espiei e vi Mariana sentada na poltrona de amamentação, com Miguel dormindo no colo. Ela também estava dormindo, a cabeça pendendo num ângulo desconfortável, olheiras profundas marcando seu rosto. Ela tinha emagrecido pelo menos 5 quilos em 10 dias. Entrei silenciosamente e me ajoelhei ao lado da poltrona. Mariana, sussurrei, tocando suavemente seu braço. Ela acordou com um sobressalto, os olhos arregalados de pânico, apertando Miguel contra o peito. O bebê choramingou, incomodado. Sou eu, Luana, eu disse rapidamente. Está tudo bem. Está tudo bem. Mariana levou alguns segundos para me reconhecer, para lembrar onde estava. Então seus ombros relaxaram e ela começou a chorar. Não um choro dramático, mas aquele tipo de choro exausto de quem não tem mais forças para fingir que está bem. Eu não consigo, Luana, ela disse entre soluços. Eu não consigo parar de pensar no que quase aconteceu. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquele médico dizendo que Miguel morreu. Toda vez que ele dorme, eu preciso verificar se ainda está respirando. Eu estou enlouquecendo. Sentei no chão ao lado dela e segurei sua mão. Você não está enlouquecendo. Você está processando um trauma. Mas, Mariana... Respirei fundo, você precisa descansar. De verdade. Miguel precisa de você inteira, saudável.
não de você se destruindo de preocupação. Como eu posso descansar? Ela perguntou, sua voz quebrando. Como eu posso confiar em alguém de novo? Foi quando percebi que não era só sobre Miguel. Era sobre mim também. Mariana não conseguia mais confiar em ninguém, incluindo em mim. Você acha que eu deixaria algo acontecer com ele? Perguntei gentilmente. Depois de tudo que passamos? Ela me olhou com aqueles olhos cansados e vermelhos. Não é isso, Luana. Eu confio em você. Você salvou meu filho. É só que, e se acontecer de novo? E se houver outros? E se? Não vai acontecer, eu disse com firmeza. Doutor Augusto está preso. A rede toda foi desmontada. E desta vez, você tem algo que nenhuma outra mãe tinha. O quê? Apontei para os pezinhos de Miguel, onde a meia inteligente ainda estava. Mariana tinha comprado 5 pares extras, garantindo que Miguel sempre usasse uma. Você tem tecnologia. Você tem vigilância. E você tem a mim. Alguém que ama este bebê quase tanto quanto você. Mariana soltou um suspiro trêmulo. Eu sei que não é justo com você. Eu sei que estou sendo. Você está sendo mãe, interrompi. Uma mãe que quase perdeu o filho. Ninguém esperaria que você estivesse bem agora. Mas você precisa começar a se cuidar, nem que seja por ele. Olhei para Miguel, ainda dormindo tranquilamente. Porque quando ele crescer, vai precisar da sua melhor versão. Não da versão que se destruiu de preocupação. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Então, muito devagar, muito cuidadosamente, ela estendeu Miguel para mim. 2 horas, ela disse, sua voz tremendo. Você fica com ele por 2 horas enquanto eu tomo um banho e durmo um pouco. Mas deixa o celular ligado. E qualquer coisa mesmo, você me chama. Qualquer coisa, eu prometi, pegando Miguel com todo o cuidado do mundo. Foram as 2 horas mais longas da vida de Mariana, tenho certeza. Mas foram também o primeiro passo para sua recuperação. As semanas seguintes foram de lenta reconstrução. O caso Operação Cegonha Negra se tornou um dos maiores escândalos de saúde do Brasil. Jornais, revistas, programas de TV, todos cobriam cada novo detalhe que surgia. Descobriu-se que pelo menos 43 bebês haviam sido traficados nos últimos 5 anos através da rede comandada por Dr. Augusto Mendes. 43 famílias que choraram filhos que nunca morreram. A Polícia Federal criou uma força-tarefa especial para tentar localizar essas crianças. Algumas foram encontradas na Europa, vivendo com famílias que tinham pago fortunas por adoções privadas e que alegavam não saber da origem criminosa. Outras simplesmente desapareceram no sistema, perdidas em países sem tratados de extradição. Cada notícia dessas era uma facada no coração. Mariana e Rafael criaram uma ONG chamada Meia Inteligente, Tecnologia pela Vida, que doava dispositivos de monitoramento para UTIs neonatais de hospitais públicos. Se tivéssemos tido essa tecnologia disponível em hospitais públicos, Mariana disse numa entrevista, quantas outras famílias teriam sido poupadas? A história também mudou legislações. O Congresso aprovou em regime de urgência uma lei que tornava obrigatório o uso de pulseiras de identificação com chip RID em todos os recém-nascidos internados em hospitais, impossíveis de remover sem disparar alarmes. A lei foi batizada de Lei Miguel, em homenagem ao bebê que sobreviveu. Quanto ao Hospital Santa Cruz, foi fechado temporariamente para investigações. A família que o administrava, envolvida até o pescoço no esquema, perdeu a licença de funcionamento. O prédio ficou vazio por meses, um monumento à ganância e crueldade humana. Até que, numa tarde de março, 6 meses depois daquela noite terrível, Rafael me chamou para uma conversa. Estávamos no jardim da casa, eu empurrando Miguel no balanço enquanto ele ria daquele jeito gostoso que bebês de 9 meses riem. Rafael se sentou no banco ao lado e ficou em silêncio por um tempo, apenas observando o filho. Luana, ele finalmente disse, Mariana e eu estivemos pensando. O Hospital Santa Cruz vai a leilão mês que vem. Falência do grupo anterior. E nós estamos considerando comprá-lo. Parei de empurrar o balanço e olhei para ele, confusa. Por quê? Depois de tudo que aconteceu ali. Exatamente por causa de tudo que aconteceu ali, Rafael respondeu.
Aquele lugar representa o pior da medicina privada: ganância, falta de ética, tratamento de pacientes como commodities. Queremos transformá-lo em algo diferente. Um hospital modelo, onde tecnologia e humanização caminhem juntas. Onde nenhuma família precise ter medo de deixar seu filho internado. Era uma ideia ambiciosa, nobre, mas também assustadora. E queríamos te fazer uma proposta, ele continuou. Queremos que você seja supervisora do departamento de neonatologia e pediatria. Você não seria mais babá. Seria responsável por treinar equipes, implementar protocolos de segurança, garantir que nada do que aconteceu com Miguel aconteça com nenhuma outra criança. Fiquei completamente sem palavras. Eu não tenho formação para isso, finalmente consegui dizer. Eu sou babá, não administrador hospitalar. Você tem algo melhor que formação, Rafael disse, seus olhos fixos nos meus. Você tem instinto. Você tem coragem. E você tem amor genuíno pelas crianças. O resto a gente ensina. Vamos pagar sua faculdade de administração hospitalar, todos os cursos que você precisar. Mas queremos você nessa posição. Porque confiamos em você. E porque sabemos que você vai proteger aquelas crianças como se fossem suas. Olhei para Miguel, balançando suavemente, totalmente alheio ao fato de que sua vida tinha se tornado um marco na história da saúde brasileira. Pensei em todas aquelas 43 famílias. Nas que tiveram filhos devolvidos e nas que nunca mais os viriam. Pensei nas futuras famílias que poderiam passar pelo mesmo trauma se nada mudasse. Sim, eu disse. Eu aceito. O novo Hospital Santa Cruz, rebatizado como Hospital da Esperança, foi inaugurado um ano depois. Não era apenas uma reforma física, embora o prédio tivesse sido completamente renovado. Era uma reforma filosófica. Cada quarto tinha câmeras que os pais podiam acessar 24 horas por dia através de um aplicativo. Cada bebê na neonatologia usava pulseira com chip impossível de remover sem autorização dos pais e da equipe médica. Havia protocolos rígidos sobre quem podia entrar e sair das alas pediátricas. E, o mais importante, havia uma cultura de transparência total. Eu, que um ano antes era apenas uma babá, agora coordenava uma equipe de 50 profissionais. Tinha concluído cursos de gestão hospitalar, segurança neonatal e proteção infantil. Mariana tinha razão, a formação técnica era importante, mas meu maior trunfo era realmente nunca esquecer por que estava fazendo aquilo. Na cerimônia de inauguração, havia centenas de pessoas. Jornalistas, políticos, médicos, famílias de pacientes. Mas o momento mais emocionante foi quando Mariana subiu ao palco para o discurso principal. Ela estava linda, recuperada do trauma, forte novamente. E ao seu lado, num carrinho especial, estava Miguel, agora um menino de 1 ano e meio, saudável, curioso, tagarelando sem parar. Há 1 ano e meio, Mariana começou, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório. Eu vivi o pior pesadelo que uma mãe pode viver. Um médico em quem eu confiava me disse que meu filho tinha morrido. Por 15 minutos, eu acreditei que tinha perdido a criança que carreguei no ventre, que amamentei, que jurei proteger com minha vida. Ela fez uma pausa, emocionada mas não quebrada. Mas eu tive sorte. Eu tive tecnologia. Eu tive uma babá atenta e corajosa. E por causa dessas coisas, eu tenho meu filho aqui hoje. Miguel escolheu aquele momento para dar um gritinho de alegria, fazendo a plateia rir. Mas 43 famílias não tiveram essa sorte, Mariana continuou, sua voz agora mais séria. 43 bebês foram roubados de seus pais e vendidos como mercadoria. Alguns foram recuperados. Outros, infelizmente, nunca mais foram encontrados. Este hospital não vai trazer essas crianças de volta, mas vai garantir que nenhuma outra criança seja roubada assim. Vai ser um lugar onde pais podem deixar seus filhos doentes sem medo. Onde médicos trabalham por vocação, não por ganância. Onde a vida humana tem valor inegociável. A plateia aplaudiu. Algumas pessoas choravam. E eu dedico este hospital, Mariana terminou, pegando Miguel no colo, a todas as famílias que não tiveram o final feliz que eu tive. E a Luana, a babá que salvou meu filho e que agora vai ajudar a salvar muitos outros. Quando ela disse meu nome, senti as lágrimas correrem pelo meu rosto. Rafael começou a aplaudir e logo todos no auditório estavam de pé, aplaudindo. Depois da cerimônia, quando a multidão se dispersou e ficamos apenas nós, Mariana, Rafael, Miguel e eu, sentamos no jardim novo do hospital.
Miguel engatinhava na grama, explorando cada folha, cada inseto, maravilhado com o mundo. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse olhado o celular naquela noite, eu disse, observando Miguel. Se eu tivesse simplesmente aceitado o que Dr. Augusto disse. Mas você olhou, Mariana disse suavemente. Porque você se importava. Porque você prestava atenção. E isso fez toda a diferença. Sabe o que é engraçado? Rafael acrescentou. Todo mundo foca na tecnologia. Na meia inteligente. Como se fosse a meia que salvou Miguel. Mas não foi. A meia só forneceu dados. Você que interpretou esses dados. Você que agiu. A tecnologia é importante, mas o fator humano é insubstituível. Ele tinha razão. E era exatamente essa filosofia que estávamos tentando implementar no Hospital da Esperança. Tecnologia sim, mas sempre com humanização. Protocolos sim, mas sempre com compaixão. 3 anos se passaram desde aquela noite no estacionamento. Dr. Augusto Mendes foi condenado a 87 anos de prisão por múltiplos crimes. Tráfico humano, falsidade ideológica, formação de quadrilha, fraude. Ele nunca admitiu culpa, sempre alegando que estava ajudando famílias. Mas os registros encontrados em seu cofre contavam outra história, uma história de ganância sistemática e frieza calculada. Dos 43 bebês traficados, 28 foram localizados e devolvidos às famílias biológicas. Foi um processo doloroso. Algumas dessas crianças tinham 3, 4 anos quando foram encontradas, vivendo com famílias adotivas que as amavam e que também eram vítimas do esquema. As batalhas judiciais sobre custódia foram heartbreaking para todos os envolvidos. Os outros 15 bebês nunca foram encontrados. Seus rostos estão no mural no Hospital da Esperança, na entrada da ala neonatal. Um lembrete constante de por que fazemos o que fazemos. Quanto a mim, minha vida mudou completamente. Terminei a faculdade de administração hospitalar. Fiz especialização em segurança pediátrica. Viajei para conferências internacionais sobre proteção infantil em ambientes médicos. Dei entrevistas, escrevi artigos, treinei equipes. Mas toda quinta-feira à noite, sem falta, eu janto na casa dos Tavares. Miguel tem 4 anos e meio agora. É uma criança brilhante, engraçada, cheia de energia. Ele não se lembra de nada daquela noite. Era pequeno demais. Mas ele sabe a história. Mariana e Rafael decidiram que, quando ele tivesse idade suficiente para entender, contariam tudo a ele. Por que não posso ter um irmãozinho? Miguel me perguntou numa dessas quintas-feiras, enquanto comíamos pizza no jardim. Mariana e Rafael trocaram olhares. Era uma pergunta que eu sabia que os atormentava. Eles queriam mais filhos. Mas o trauma ainda estava lá, enterrado mas não esquecido. Um dia, Mariana disse, acariciando o cabelo do filho. Quando for a hora certa. E quando é a hora certa? Miguel insistiu, com aquela lógica implacável de criança de 4 anos. Rafael riu. Quando a mamãe e o papai estiverem prontos, campeão. Miguel pareceu aceitar isso, voltando sua atenção para a pizza. Mas Mariana me olhou por cima da cabeça dele, e vi nos seus olhos algo mudando. Uma decisão sendo tomada. 2 meses depois, ela me chamou para tomar café. Estou grávida, ela anunciou, mal conseguindo segurar um sorriso nervoso. 10 semanas. Estamos apavorados, obviamente. Mas também, felizes. Muito felizes. Pulei da cadeira e a abracei. Mariana, isso é maravilhoso. Queremos que você seja a madrinha, ela disse quando nos separamos. De Miguel já é. Deste também será. Você é família, Luana. Você sempre será. E ali, naquele café da manhã ensolarado, eu chorei. Chorei por tudo que tínhamos passado. Chorei pelas famílias que não tiveram nosso final feliz. Chorei de gratidão por ter olhado aquele celular naquela noite terrível. Porque às vezes, a diferença entre tragédia e milagre é apenas uma pessoa prestando atenção. Uma pessoa se importando. Uma pessoa tendo coragem de agir mesmo quando seria mais fácil ficar em silêncio. Hoje, quando conto essa história, e eu a conto frequentemente, em treinamentos hospitalares, palestras de segurança, conferências médicas, as pessoas sempre focam na meia inteligente. Na tecnologia que salvou Miguel. Mas eu sempre corrijo isso. Não foi a tecnologia que salvou Miguel. Foi amor. O amor de uma mãe que era paranoico o suficiente para comprar um dispositivo de monitoramento.
O amor de uma babá que não aceitou uma resposta que não fazia sentido. O amor de um pai que dirigiu em alta velocidade para salvar seu filho. E o amor coletivo de uma sociedade que, diante da exposição de um horror, decidiu agir. A tecnologia foi apenas a ferramenta. O amor foi o que a fez funcionar. Miguel tem 10 anos agora. Sua irmãzinha, Helena, tem 5. Ambos são saudáveis, felizes, amados. Ambos sabem a história de como quase perderam ou nunca tiveram a família que tem hoje. E toda vez que Miguel calça um par de meias, qualquer par, não precisa nem ser inteligente, ele me olha e sorri. Minhas meias da sorte, ele diz. E eu sorrio de volta, porque sei que ele entende. Não foi sorte. Foi vigilância. Foi coragem. Foi recusar-se a aceitar uma mentira conveniente quando a verdade dolorosa insistia em ser ouvida. O Hospital da Esperança trata agora mais de 5.000 crianças por ano. Nenhuma foi perdida. Nenhuma foi roubada. Nenhuma família teve que viver o pesadelo que os Tavares viveram. E toda vez que vejo uma criança saindo daquele hospital nos braços dos pais, sorrindo, saudável, eu lembro porque faço o que faço. Porque cada criança merece ter a chance que Miguel teve. A chance de crescer, de rir, de viver. A chance de usar suas meias da sorte e saber que está segura.